Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é o Felipe. Bom, esse domingo, né, a primeira leitura da missa foi o texto do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 17, né? E sobre isso que eu vou falar, mais especificamente sobre a questão das imagens, né? Porque você, todo católico, imagina, deve saber que existe aquela velha acusação dos protestantes contra nós, né, de que católicos adoram imagens, católico é idólatra, aquela coisa toda. Então, nesse vídeo, o que que eu vou fazer? Eu vou explicar esse texto e mostrar o que que o texto realmente fala. Mostrar que o texto não tá. O texto só proíbe ídolos, né? Imagem de deuses. Então, vamos dar aqui a tela, né? Pra gente começar. Bom, então tá aqui. Em primeiro lugar, tá aqui, ó, a liturgia da missa, né? Êxodo 20, do 1 ao 17. Primeira leitura do terceiro domingo da quaresma, que foi o domingo agora, né? Então, todo ano, no terceiro domingo da quaresma, esse texto é lido. Né? A liturgia da missa. Tem aqui, né? Aí tá aqui, ó. A proibição de imagens aqui, ó. Então a igreja não esconde isso de ninguém, né? Ao contrário do que alguns protestantes afirmam. Porque existe uma acusação da parte de protestante dizer que a igreja esconde esse texto, né? Querer mudar os 10 mandamentos para esconder esse texto dos fiéis. Só que dá para ver que isso não é verdade, né? A gente vê aqui que o texto está presente, né? Na, Tá presente na liturgia, ele está presente na liturgia da missa. Se a igreja quisesse esconder dos fiéis, a igreja não colocava esse texto na missa, né? Na liturgia da missa, né? Além disso, está nas Bíblias católicas. Qualquer Bíblia católica que você pegar. Porque com a versão Ave Maria aberta, mas qualquer Bíblia católica, Ave Maria, Jerusalém, CNBB, qualquer uma. E esse texto vai estar lá. Ele está aqui, ó. Êxodo 20, versículo 4. Aqui é a proibição das imagens, né? Então, a igreja não esconde. Se a igreja quisesse esconder, também não teria mandado tirar esse texto de todas as Bíblias católicas, né? Não fez isso. E além disso, esse texto também está reproduzido na íntegra no Catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó, os 10 mandamentos, né? Está no, nesse catecismo amarelo aqui, né? Esse catecismo amarelo da edição Loyola, nesse catecismo, é o catecismo atual da Igreja Católica, né? Nessa versão aqui, né, Loyola, o amarelo, a quarta edição da Loyola, ele está nas páginas 539 e 540, e vai estar sempre entre os parágrafos 2051 e 2052 do catecismo, né? E, e reproduz na íntegra, Êxodo 20, do 2 ao 17. Aliás, é o único período que é reproduzido na íntegra do catecismo. Aí ele põe o texto de Deuteronômio 5, né, do 6 ao 21, que a outra versão do Decálogo, e põe só resumido, né? Porque é basicamente a mesma coisa do que está em Êxodo 20, né? Então ele põe aqui, tá aqui o texto introduzido na íntegra, né? Tá aqui, ó. Na íntegra, do início até o fim, aqui, ó. Não desejar o próximo, tá aqui, ó, também. Desde o início. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do pé do Egito, então, do início ao fim. Então o que acontece? A Igreja Católica, o que a Igreja fez na verdade? A igreja reinterpretou os mandamentos à luz do cristianismo. Porque esse texto do jeito que está aqui, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, ele foi deixado para aquele povo hebreu, segundo a mentalidade e o entendimento daquele povo. Foi deixado de acordo com a realidade que aquele povo vivia. A igreja reinterpretou isso à luz do cristianismo. Veja, quando a igreja põe aqui o primeiro mandamento, adorar a Deus e amar sobre todas as coisas, né? É o primeiro da forma catequética, que é a forma como é ensinado, na catequese. Isso aqui, ele resume o que, ó? Tudo, eu sou o Senhor teu Deus, até a parte que fala, ó, é, mas uso de misericórdia até a mesma geração com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, toda aquela questão, né, de não ter outros deuses, não fazer imagem, tudo mais, tudo isso a igreja resumiu num só princípio: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque a igreja entende, sempre entendeu, que Deus está proibindo o que Deus proíbe. As imagens que Deus proíbe são ídolos, imagens de falsos deuses, né? Então, ou seja, tudo uma coisa só. Não ter outros deuses, não fazer imagens, a igreja entendeu uma coisa só, um mandamento só. Amar, resumindo, é amar a Deus sobre todas as coisas. É uma questão de lógica. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não vai ter ídolos, né? Não vai fazer ídolos, não vai adorar ídolos, né? Então, como a gente pode ver aqui, o que a igreja fez foi só resumir, né? Tudo isso aqui.
não ter outros deuses, não fazer imagem, não se passar diante das imagens. Tudo isso a igreja resumiu em adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Né? Não foi uma omissão. O texto está aqui reproduzido na íntegra no catecismo, que é não para nenhuma imagem esculpida, está aqui, ó. A proibição das imagens está aqui reproduzida na íntegra no catecismo da Igreja Católica, né? Esse aqui é a versão que está no site do Vaticano. Qualquer um pode consultar, né? Inclusive, eu vou deixar esse link na descrição. Qualquer um pode consultar isso aqui, tabela. Então, a igreja não esconde de ninguém, né? Se a igreja quisesse esconder dos fiéis, e realmente quisesse esconder esse mandamento dos fiéis, a igreja teria tirado esse mandamento da. A igreja não teria colocado na liturgia da missa, não teria colocado nas Bíblias, não teria mandado tirar das Bíblias católicas e não teria colocado no catecismo da igreja católica. Então, se a igreja esconde isso dos fiéis, a igreja esconde muito mal, né? Ele tá na liturgia da igreja, né? Na liturgia da missa, tá nas Bíblias católicas, está no catecismo. Qualquer católico vai conhecer esse texto, então, né? Outra questão importante, né? Antes de começar, aqui o texto, é bom a gente perceber que o texto, Deus, quando ele deixou os mandamentos, Deus não estabeleceu uma divisão dos mandamentos. Não disse o que é primeiro mandamento, o que é segundo, o que é terceiro. Ou seja, essa questão da divisão, Deus deixou em aberto, digamos assim. A divisão não está fechada, né? Só foi feita uma divisão em 10, porque lá em Êxodo 34, 28, Êxodo 34, 28, né? Diz que Moisés escreveu as 10 palavras nas tábuas da lei, né? Nas novas tábuas, que ele tinha quebrado as primeiras, quando desceu do monte, e Deus mandou fazer novas tábuas, né? Quando Deus renovou a aliança com o povo, depois do bezerro de ouro. Aí diz que Moisés escreveu as 10 palavras nas tábuas da lei, né? Por isso, daí veio esse entendimento que seriam 10 mandamentos. Só que o texto em si, ele não dá essa divisão. Não diz o que é primeiro, o que é segundo mandamento, o que é terceiro mandamento, ele não diz. Ou seja, ficou em aberto essa questão, né? E não dá pra gente tentar estabelecer uma divisão pelo próprio texto, porque, cara, se eu fosse tentar dividir pelo texto, eu ia chegar a mais de 10 mandamentos. Porque se eu fosse pegar cada período, são mais de 10 períodos. Se eu pegar cada vez que Deus está ordenando ou proibindo alguma coisa, são mais de 10 vezes que ele ordena e proíbe. Então, e outra. Existem infinidade de versões, de traduções da Bíblia, desse texto. Então, se eu fosse comparar várias traduções diferentes, vai ter estruturas gramaticais diferentes. O texto vai estar escrito, estruturado de uma maneira diferente, né? Um texto em inglês não vai estar estruturado da mesma forma que uma versão em português, como essa aqui, né? Então, ou seja, por exemplo, né? Então, eu não posso levar em conta, não dá para levar em conta o que está a forma como o texto está escrito para tentar estabelecer uma divisão. Se eu fosse fazer isso, teria que ser a partir do original hebraico, só que o original hebraico não existe mais, se perdeu, né? Então, né? Começando um texto, né? Deus começa dizendo: então Deus pronunciou todas essas palavras, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Primeira coisa. Eu sou o Senhor teu Deus. Segunda pessoa. Então isso aqui, essas palavras que Deus está falando, são dirigidas para aquele povo que estava escutando, para os hebreus lá, que estavam escutando, para o povo hebreu. E te fez sair do Egito, da casa da servidão. Deus faz questão de lembrar o povo que o tirou do Egito. Por quê? Porque Deus não tirou Israel do Egito apenas para que eles fossem homens livres da escravidão, mas também para que eles fossem livres do paganismo egípcio. É aquela coisa. O povo saiu do Egito, só que o Egito não tinha saído deles, entendeu? Eles, eles foram libertados da escravidão, mas faltava eles ficarem livres do paganismo. Faltava eles tirarem o paganismo egípcio. Porque os hebreus passaram 4 séculos, 400 anos escravos no Egito. Então era normal encontrar que muitos, durante 4 séculos de escravidão, muitos se afastassem de Deus, acabassem esquecendo do Criador e começassem a se corromper adorando os deuses egípcios. E foi o que aconteceu, né? Tanto que é por isso que Deus, quando ele manda as pragas, a intenção dele não era convencer apenas os egípcios, né, o faraó, de que ele é Deus. Claro, ele quer convencer o faraó também. Só que não é só o faraó. Deus quer convencer também seu próprio povo. Deus precisava convencer seu próprio povo de que ele é Deus, porque o seu próprio povo tinha se esquecido disso. Muitos deles, né? A gente pode ver aqui, ó, em Êxodo capítulo 6, mesmo livro, versículos, aqui, ó, 6 e 7. É o próprio Deus falando para Moisés. Por isso, diz aos israelitas, ele está mandando Moisés falar com o povo. Moisés, né? Falar com o povo.
Eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios, livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Agora vem aqui, ó, no versículo 7 que nos interessa. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Então, Deus manda Moisés falar para o povo que Deus ia libertar o povo da escravidão e que assim o povo deveria saber que ele é Deus. Né? Eu os libertarei e vocês então saberão que eu sou o Senhor vosso Deus. E esse versículo mostra a intenção que Deus tinha, essa intenção também de que o próprio povo reconhecesse que ele é Deus. Deus precisava que o povo reconhecesse, porque o povo tinha se esquecido de Deus. Né? O povo tinha adorado os deuses egípcios. Isso a própria Bíblia confirma, que o povo se corrompeu com os deuses egípcios. Né? Vamos lá para o livro de Josué. Aqui, ó. No capítulo 24, finalzinho do livro de Josué. Um trecho do discurso de Josué na Assembleia de Siquém. Né? Ele lá na região de Siquém, ele convoca todo o povo e faz um discurso quando Josué, que já está velho, né? Ele é idoso. E no versículo 14, ele vai dizer o seguinte, para aquele povo lá. Agora, pois, Josué falando, Josué já velho, 110 anos aqui, né? Josué 24, 14, ele diz. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio, né? E aqui ele está se referindo ao episódio narrado em Números 25, onde alguns hebreus se corromperam adorando os deuses moabitas, né? E eu não vou entrar em detalhes. Se você quiser, você ler lá em Números 25, você vai ver o que aconteceu com o povo lá depois, né? As consequências disso. E no Egito e serviu o Senhor. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio, e no Egito e serviu o Senhor. Então Josué exorta o povo a abandonar os deuses pagãos, os deuses que eles serviram. Além do rio, ou seja, além do Jordão, no episódio de Números 25, né? E no Egito, que serviram os vossos pais, os ancestrais, porque aqui Josué está falando, isso aqui é Josué já com 110 anos, já no fim de sua vida, depois que conquistaram a terra prometida. Então o povo que estava aqui não era aquele povo que saiu do Egito, entendeu? Não era aquele povo, era descendente daquele povo que saiu do Egito. Então, ele está falando, exortando para eles abandonarem esses deuses, os deuses que serviram além do rio e do Egito. Então eles tinham servido os deuses do Egito, eles tinham se corrompido, né? Adorando os deuses egípcios. E além disso, há uma outra passagem, que mostra melhor ainda, né? Mostra isso melhor ainda. Vai estar no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. Né? Que nem o texto de hoje. Ezequiel 20. Deus falando para Ezequiel. Aqui, ó. Olha aqui do versículo 1, né? Até o versículo 8. É Deus se lamentando porque o povo não é fiel a Deus. Porque os hebreus não eram fiéis. Versículo 1, do 1 a 8. Ó. No 7º ano, no 10º dia do 5º mês, vieram alguns anciãos de Israel consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então eles foram a Ezequiel para consultar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos. Agora o que Deus vai falar para Ezequiel. Filho do homem, dirige-te, como se segue aos anciãos de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Então, é o que Deus está mandando ele falar para o povo. Viestes para me consultar. Por minha vida, eu não me deixarei consultar por vós, oráculo do Senhor Javé. Julga-os, pois, filho do homem, faz-os reconhecer as abominações de seus pais. Diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. No dia em que fiz a escolha de Israel, em que levantei a mão para a raça de Jacó, em que me dei a conhecer a eles no Egito, Deus se deu a conhecer o povo no Egito. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito, porque o povo tinha se esquecido de Deus, então Deus se revelou para aquele povo no Egito, se deu a conhecer. Em que ergui a mão para eles, dizendo, sou eu que sou o Senhor, vosso Deus. Então é Deus falando. E quando ele tirou o povo do Egito, Deus mostrou para aquele povo que ele é o Deus daquele povo. Com as pragas, com os milagres que Deus fez, ele mostrou para aquele povo. Eu sou o Deus de vocês. Entendeu? Versículo 6. Foi nesse dia que jurei tirá-los do Egito para conduzi-los à terra que eu escolhera para eles. Terra que manda leite e mel e joia de todos os países. Aí, esse versículo 7. Eu lhes disse então que cada um lance para fora os ídolos abomináveis que atraem vossos olhos.
não mais vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu é que sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus está dizendo, ele tirou o povo do Egito, para que e esperava que o povo que saísse do Egito abandonasse os deuses do Egito. Né? E ele está dizendo, eu tirei para que vocês abandonassem, porque eu tirei vocês do Egito para que vocês abandonassem esses deuses do Egito, porque eu sou o Deus de vocês, né? Versículo 8 ele vai dizer, eles, porém, se rebelaram contra mim e se recusaram a escutar-me. Nenhum deles rejeitou os ídolos abomináveis que atraem os olhos, nenhum abandonou os ídolos do Egito. À vista disso, decidi desencadear sobre eles a minha cólera, e contra eles, e contra o próprio Egito, saciar meu furor. Então, Deus se lamenta porque Deus tirou o povo do Egito, para que ele fosse o único Deus daquele povo, só que o povo não, não foi fiel a Deus, o povo adorou outros deuses. É aquilo que está lá em Êxodo 20, né? Então, essa é a razão pela qual Deus se pronuncia. Deus deixou aquelas ordenanças desde o 20. Deus está falando para um povo que havia se corrompido com os deuses do Egito. Para um povo que havia abandonado o Deus verdadeiro, estava adorando Deus egípcio. Então Deus está falando o quê? Um povo que vivia nessa realidade de corrupção e de idolatria. Então, quando Deus proíbe as imagens, ele está proibindo algo que era realidade para aquele povo. Uma coisa que fazia parte da realidade daquele povo. Um tipo de imagens, ou seja, imagens que faziam parte da realidade daquele povo. Então, logicamente, já vê que esse mandamento não visa de modo algum as imagens católicas. Né? Porque, assim, lógico, não visa as imagens católicas, visa as imagens às quais aquele povo hebreu, lá do tempo de Moisés, estava acostumado, as imagens que aquele povo estava adorando, dos deuses egípcios. Aí no versículo 3 ele vai dizer, não terás outros deuses diante de minha face, lógico. Né? E muito que explicar, Deus está proibindo outros deuses. E a Igreja Católica respeita esse mandamento. Tanto, né, que para a Igreja Católica, né, eu vou mostrar aqui para vocês, o monoteísmo é um dogma de fé. A crença em um único Deus para a Igreja Católica é um dogma, ou seja, é algo que nenhum católico pode ir contra. Eu tô aqui, ó, eu vou ler aqui ó, o capítulo da Constituição Dei Filhos. Constituição Dei Filhos do Concílio Vaticano I, 1870. Vaticano I. Está no número 3001 do Denzig. O Denzig, para quem não sabe, é um livrão dessa grossura, né? Mais grosso que a Bíblia. Ele tem uma coletânea dos principais documentos do magistério da Igreja, desde o início até mais ou menos o tempo de João Paulo II. Né? Então aqui está citando Constituição Dei Filhos, terceira sessão do Concílio Vaticano I, 1870. Número 3001 do Denzig. Está assim. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e confessa que há um só Deus verdadeiro e vivo, Criador e Senhor do céu e da terra, onipotente, eterno, imenso e compreensível, infinito intelecto, vontade e toda perfeição, o qual, sendo uma substância espiritual única e singular, inteiramente simples e imutável, deve ser pregado como real e essencialmente distinto do mundo, beatíssimo em si e por si mesmo, inefavelmente elevado acima de tudo, e inefavelmente, ou seja, de uma forma que não se pode descrever, não se pode explicar, mas ele deve ser elevado acima de tudo o que fora dele existe ou se possa conceber. Então, doutrina da Igreja Católica, só existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus verdadeiro, e o Deus que criou tudo, né? O Deus criador de todas as coisas. E esse Deus está acima de todas as coisas, tudo. Está acima de Maria, está acima dos santos, dos anjos, de todas as pessoas, de tudo que existe. Então, a doutrina católica, só há um Deus, só devemos adorar um Deus. Só temos um Deus que está acima de tudo. E vai ficar mais claro, né? Um católico não pode ir contra, mais à frente, no número 3021 do Denzig. São os cânones desse mesmo decreto, dessa mesma Constituição, Constituição Dei Filhos, do Concílio Vaticano I, terceira sessão. São os cânones, ou seja, a parte onde ele declara os anátemas, né? Ou seja, as excomunhões. E no primeiro cânone, número 3021 do Denzig, primeiro cânone, o que a igreja diz? O que a igreja declarou? Se alguém negar que é um só Deus verdadeiro, Criador e Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis, seja anátema. Então, seja anátema é o quê? Seja excomungado. Então a igreja declarou, excomunhão. Seja excomungado aquele que negar que existe só um Deus. Ou seja, aquele que falar que há outro Deus, está negando que existe só um Deus. Então quem falar que existe outro Deus, quem crê em outro Deus, não faz parte da fé católica. Então quem diviniza Maria, quem diviniza o Santo, quem diviniza qualquer coisa que não é Deus, está crendo em outro Deus. Está indo contra o que a igreja definiu lá no concílio, né? No Concílio Vaticano I.
Então não faz parte da Igreja Católica quem crê que é outro Deus. Para ser católico tem que crer em um único Deus apenas. Tem que adorar um único Deus. Então, né? Agora, voltando para o texto de Êxodo 20, vamos entrar agora de vez na proibição das imagens, né? É, então, versículo 4. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. É óbvio que a proibição aqui não é absoluta. Porque Deus mandou fazer imagens em outras ocasiões, né? Todo mundo conhece que episódio lá em Êxodo 25, 18, onde Êxodo capítulo 25, versículo 18, onde Deus manda Moisés fazer os querubins de ouro para a arca da aliança, né? Tem também Números 21, do 4 ao 9, onde Deus ordena a Moisés fazer uma serpente de bronze que Deus usa para curar o povo, né, de mordida de serpente. E 1 Reis, capítulo 6 a 8, onde Deus manda. Deus não, onde o Salomão relata a construção do templo, e o templo era cheio de imagens, o templo de Jerusalém. Várias imagens. Inclusive no Santo dos Santos, tinha duas imagens de querubins, né? De querubins de 10 côvados de altura. Né? Para quem não sabe, um côvado é o quê? 45 centímetros. Então, 10 côvados, estamos falando de imagem de 4,5 metros de altura. No Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. No lugar mais sagrado do templo onde ficava a Arca da Aliança. Imagem de 4,5 metros de altura, 10 côvados. Um côvado é 45 centímetros, né? Ou seja, imagens enormes, né? Isso aqui, que Deus está proibindo aqui, isso é explicado lá em Deuteronômio. Veja que, primeira coisa, né? Quando Deus fala em cima dos céus, é bom a gente lembrar. Deus está falando para aquele povo, como eu já disse antes, para aquele povo que estava lá escutando o tempo de Moisés. Naquela época, eles não tinham uma plena compreensão ainda das realidades celestes, daquilo que vinha depois da morte, né? Eles não tinham essa noção então que a gente tem hoje de céu, de santos no céu. Então, quando fala o que está em cima nos céus, ele não está falando do céu glória, né? Como a gente tem hoje, porque eles não tinham essa plena compreensão do que é a glória celeste, como a gente tem hoje. Naquele tempo eles não tinham essa compreensão, essa plena compreensão. Eles não tinham essa plena revelação de como é a glória celeste. Então, no céu, os céus aqui é o céu firmamento, as nuvens do céu. E como eu disse, Deuteronômio 4 vai explicar essa passagem. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 4, né? Livro de Deuteronômio capítulo 4. Ó, aqui. Versículo, cadê? Versículo 15. Aqui, ó. A partir do versículo 16. É, versículo 15, ó. Tende cuidado com a vossa vida. No dia que o Senhor vosso Deus os falou do seio do fogo, em Horebe não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem e de mulher. Primeira coisa, ele começa dizendo que você lembre que vocês não viram nenhuma figura. E depois ele vai recolocar a questão de não fazer imagem. Por quê? Então a questão é não fazer imagem porque eles não viram nenhuma figura. Então a questão é não fazer imagem da divindade, imagem de divindade, né? Está explicando. E Moisés, é Moisés falando para o povo, né? Moisés continua. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou seja, o que está, né, na terra, de um pássaro que voa nos céus, o que está em cima nos céus, o que está embaixo na terra, o que está em cima nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, o que está embaixo na terra, ou de um peixe que vive nas águas, debaixo da terra, o que está nas águas, debaixo da terra. Então, tá aqui, ó. Quando levantares os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e todas as restas dos céus, o que está em cima nos céus. Guarda-te de te prostrar diante dele e de render um culto a esses astros que o Senhor teu Deus deu compartilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vós, o Senhor vos recolheu e vos retirou da fornalha de ferro que era o Egito para ser de seu povo, o povo de sua herança como sois hoje. Então veja, novamente Moisés reafirmando, Deus tirou o povo do Egito para que fosse o povo de Deus, e Deus, por consequência, tem que ser o Deus daquele povo. Então ele explica o que quando Deus proibiu Moisés, ele quer dar uma explicação, é o quê? Não faça imagem de animais, o que está na terra, animais terrestres, ou seja, que é o que está embaixo da terra, animais pássaros no céu, que está em cima nos céus, né? Répteis, que está embaixo da terra, um peixe que vive nas águas, ou seja, que está nas águas debaixo da terra, né? Não adorar o sol, a luz, a estrela, está no céu. Por quê? Cara, se você for pesquisar sobre
como era a mitologia dos egípcios, dos povos pagãos, você vê que eles adoravam vários deuses. E tinha os deuses do céu, né? Deuses do céu, tinha os deuses da terra, deuses do mar, Deus de tudo, né? E eles representavam justamente na forma de imagens, especificamente os deuses egípcios. Tinha deuses alguns deuses representados em imagens de animais, outros eram representados em imagens de, né, imagem de pássaros, de animais terrestres, de animais aquáticos, etc. Se você pesquisar, você vai ver que. Vai colocar no Google mitologia egípcia, deuses egípcios, você vai ver como é que era, né? Então é isso que Deus está proibindo. Imagens de deuses, né? Ou seja, os deuses pagãos, os deuses do Egito. Isso que Deus não quer que o povo faça, né? Então, voltando aqui para Êxodo 20, acontece. É, versículo 5, Deus vai dizer: não te prostrarás diante delas, diante das imagens que ele está proibindo. Veja, esse não te prostrarás é especificamente diante das imagens. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Nossa proibição é especificamente em relação àquelas imagens. Ou seja, não é para se prostrar e não é para prestar culto àquelas imagens que ele está falando. Não é para se prostrar diante daquelas imagens que ele proibiu. E não é para prestar culto diante das imagens que ele proibiu. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Né? Não lhe prestarás culto. Veja. Agora perceba. Não se prostrar diante daquelas imagens. Porque o ato de prostrar diante de uma imagem em si não quer dizer adoração. Né? O gesto de. Por quê? Porque a adoração, a gente precisa entender que a adoração não é um gesto, é uma coisa que vem do coração. Né? Então, o ato de prostrar em si não caracteriza adoração. A adoração. Prostrar pode ser um gesto de reverência. Né? Naquele tempo, principalmente no tempo, na antiguidade, era muito comum se reverenciar reis, generais, enfim, nobres, com uma prostração. Pessoas poderosos, né? Reis, generais, enfim, se ajoelhando diante disso. Era comum. Né? E vou mostrar isso aqui. É uma passagem no Antigo Testamento que mostra de forma clara essa distinção. Né? O prostrar enquanto adoração e o prostrar enquanto reverência. Né? Vai estar lá no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Né? No capítulo 29. Último capítulo do livro. Primeiro Crônicas 29. Aqui, ó. Versículo 20. Esse versículo é muito importante. Aí deixa isso bem claro. Versículo 20. Depois. Aqui, veja. Depois. Disse Davi a toda a Assembleia: bendizei ao Senhor nosso Deus. E toda a Assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante de quem? Diante do Senhor e diante do rei. O povo se ajoelhou diante de Deus e diante de Davi. A pergunta é: foi com a mesma intenção para os dois? Se o ato de prostrar em si é adoração, então vou ter que dizer que todo mundo ali adorou a Deus e adorou Davi. Cometedor até ao mesmo tempo que adorou Deus? Não tem lógica. Então, com certeza que o povo não se prostrou diante de Davi com a mesma intenção que foi diante do rei. O povo foi um gesto só, mas para Davi foi com uma intenção. Para o rei foi com outra intenção. Para Davi, para o rei Davi, né? Para Deus, perdão, para Deus com outra intenção. Para Davi foi com a intenção de adorar. Perdão. Para Davi com a intenção de reverência, de reverenciar. Para Deus com a intenção de adorar. Eu confundi, mas para o rei Davi foi com a intenção de reverenciar, não adorar. Foi com a intenção de reverenciar. Para Deus o gesto foi com a intenção de adorar. E há duas passagens lá do Testamento que, se a gente comparar, também mostra claramente essa ideia. Né? No livro de Atos dos Apóstolos. Né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Mostra uma passagem que, inclusive, é usada pelos protestantes para atacar, acusar nós católicos de idolatria, porque a gente se ajoelha diante de imagens. E usar essa passagem é distorcer o sentido da passagem. Né? Atos capítulo 10, versículos 25 e 26. Atos dos Apóstolos 10, 25 e 26. Tá aqui, ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se a seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Veja que Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, mas foi para adorá-lo. Foi por isso que Pedro repreendeu. Lucas deixa claramente qual foi a intenção: para adorá-lo. Alguém perguntou: mas como é que Pedro poderia saber que Cornélio estava adorando
Ele, se a adoração é uma coisa que vem do coração, simples. Do mesmo jeito que ele sabia que Ananias e Safira tinham mentido sobre o dinheiro que doaram dos apóstolos. Só você leia lá em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11 e você vai entender perfeitamente como é que Pedro sabia, né? Foi pela ação do Espírito Santo, né? Então, aqui em Atos 10 você tem Pedro repreendendo um homem que se ajoelhou diante dele para adorar. E para ficar claro que a repressão não foi por causa do gesto, vamos para 6 capítulos depois. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Mesmo livro. Atos 16, o mesmo capítulo. Vou mostrar um outro apóstolo que foi reverenciado com uma prostração e ele não se incomodou, não se repreendeu. Atos 16, versículo 29. Aqui, ó. Versículo 29. Aqui, ó. Atos 16, 29. Então, o carcereiro, aqui em Filipos, né? O carcereiro pediu. Esse aqui tá, Paulo e Silas estão na cidade de Filipos, uma cidade grega, né? Então, o carcereiro pediu luz. Entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas estavam na prisão na cidade de Filipos. Foram presos por anunciar o evangelho, né? A cidade de Filipos é a mesma comunidade para onde Paulo envia a carta aos filipenses, né? E depois do terremoto, se você ler alguns versículos antes, houve um terremoto que destruiu as celas da prisão, né, as grades, e libertou os prisioneiros, e Paulo e Silas não fugiram. Quando o carcereiro, né, pessoa que tinha fugido, tentou se matar, mas Paulo e Silas apareceram e falaram: não, não façamos nenhum mal, estamos aqui. Então, tentou se matar porque para ele era melhor morrer do que tomar uma bronca do superior dele, né? Quando descobri que era melhor morrer do que ter que encarar o superior dele quando o superior, o governador, né, na cidade descobrisse que houve uma fuga, porque ele seria mais honroso, né, do que a punição que seria a morte, né? Ele receberia se descobrisse que deixou os prisioneiros escaparem. Mas enfim, o fato é que o carcereiro de Filipe se ajoelhou. Tá aqui, ele lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Ele se prostrou diante de Paulo e Silas. É o mesmo gesto que Cornélio fez. Só que veja que, se você pode ver o texto mais à frente, Paulo e Silas não repreenderam. Vê versículo 30. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhe: Senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Paulo e Silas não repreenderam. Veja que tanto Cornélio quanto o carcereiro fizeram o mesmo gesto. O mesmíssimo. Só que Cornélio foi repreendido. O carcereiro não. Por quê? Porque o problema não é o gesto, o problema é a intenção. Foi o mesmo gesto, porém com intenções distintas. Cornélio se ajoelhou com a intenção de adorar Pedro. O carcereiro se ajoelhou com a intenção de reverenciar. Então, com isso fica claro que prostrar-se não significa adoração, né? Se prostrar não é adorar. Tanto, tanto é que, né, a gente pode, voltando para o Antigo Testamento, lá no livro de Josué, né? Josué capítulo 7. Mostrar que Josué se ajoelhou diante das imagens da Arca da Aliança. E não houve repreensão. Deus não se incomodou com isso. Josué capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra, até a tarde diante da Arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó suas cabeças. Ele se ajoelhou, ele e os anciãos. Ah, mas alguém vai dizer: não, mas ele não rezou para a Arca da Aliança, ele se ajoelhou, mas ele rezou para Deus. Cara, o que Josué falou ou deixou de falar não vai mudar o fato de que ele se ajoelhou diante da arca. Ele se ajoelhou diante da arca, da arca que tinha 2 querubins. Ele se ajoelhou diante de 2 querubins, né? E Deus atendeu a oração dele, né? No versículo 10, Deus diz: Então o Senhor disse a José: Levanta-te, por que estás assim prostrado com a face por terra? Deus não está repreendendo Josué. Deus está falando para levantar porque não fazia sentido ele ficar ali se lamentando por um povo que pecou, né? Israel pecou, que é o Deus explicando. Israel pecou a ponto de violar a aliança que ele tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas votadas ao intérprete e roubá-las, ocultá-las e escondê-las entre as bagagens. A grande prova que Deus não se incomodou com o gesto de Josué é porque Deus atendeu a oração de Josué, né? Que ele fez uma oração. Se for ler do versículo 7 até o 9, ele faz uma oração, pedindo a Deus resposta porque o povo tinha sido derrotado na batalha, né? Eis porque os israelitas não puderam resistir a seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sobre o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei
o interdito no meio de vós, não estareis mais convosco. O interdito é a maldição que caiu porque eles desobedeceram a Deus, né? Não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo. Dize-lhe, purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel. O interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã tribo por tribo, a tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. Então, Josué se ajoelhou diante da arca, diante dos dois querubins das imagens de ouro. Ele fez uma oração, prostrado, ele rezou prostrado diante dos querubins, e Deus atendeu a oração de Josué. Deus atendeu a oração. Ele se ajoelhou. Então, o gesto, ele se ajoelhou. E Deus atendeu a oração que ele fez. O fato de Deus ter atendido mostra que Deus não reprovou o gesto de Josué. Porque se Deus tivesse reprovado, se fosse idolatria, Deus não ia atender a oração de Josué. Você acha que Deus ia atender a oração de um idólatra? Não tem sentido. Então, Josué não foi idólatra no gesto que ele fez. Porque não, Deus não teria atendido a oração dele, né? Porque Deus não ouve pecadores, né? Mas somente aquele que faz a vontade de Deus. Como está lá em João 9:31. Então, se Deus ouviu Josué, é porque Josué estava de acordo com a vontade de Deus aqui, né? Então, prostrar-se diante de uma imagem em si não caracteriza uma idolatria. Voltando para Êxodo, né? Só para finalizar o texto final, mostrar que o próprio texto diz, né? Por que Deus está proibindo, né? Deus ele dá a razão, explica por que Deus está proibindo. Versículo 5, a parte final aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, dos bisnetos daqueles que me odeiam. Eu sou o Senhor teu Deus. Depois de falar tudo isso, ele está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Em algumas traduções já tem um porquê aqui. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Inclusive traduções protestantes. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus, né? Ele é o Senhor Deus. Deus, ele está dizendo, está dando razão. Por que ele está proibindo? Porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. O que é um Deus zeloso? Deixa eu ver aqui no mesmo capítulo. Êxodo 34. Né? Versículo 14. É o seguinte: não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama o zeloso, é um Deus zeloso. Então, pela mesma razão, por ser um Deus zeloso, ele proíbe outros deuses. De novo, mais outra passagem. Deuteronômio, capítulo 6, dessa vez. Deuteronômio 6. Diz assim, Deuteronômio 6,15. 6, 14 e 15. Não seguireis outros deuses, né, entre os das nações que vos cercam. Porque eu, Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, porque o Senhor teu Deus que mora no meio de ti é um Deus zeloso. Sua cólera se inflamaria contra ti e te apagaria de sobre a terra. Então, a razão pela qual Deus proíbe as imagens é a mesma razão pela qual ele proíbe outros deuses. Ele proíbe as imagens e depois de proibir, ele conclui dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. É a mesma razão pela qual ele proíbe outros deuses, porque é um Deus zeloso. O que quer dizer ser um Deus zeloso? É um Deus que exige ser o único, um Deus que não aceita outros deuses. Né? Zeloso quer dizer ciumento, tanto que algumas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, vai trazer a palavra ciumento, né? Ele é um Deus ciumento, é um Deus que não aceita outros deuses. Ele exige ser o único. Então ele proíbe as imagens porque ele exige ser o único. Ele não aceita ser outro Deus, ele não aceita outro Deus. Ele proíbe o culto às imagens, se prostrar diante das imagens, o culto às imagens, porque ele exige ser o único Deus. Ele não aceita outro Deus. Então, o que torna a imagem proibida é o quê? É ela ser um ídolo. O que Deus proíbe? Ídolos, imagens de falsos deuses. Ele está proibindo imagens que sejam contrárias ao quê? Ao monoteísmo. Então são imagens ídolos, imagens de falsos deuses, né? E para ficar claro, para mostrar, falar claro, que o que faz a imagem ser um ídolo não é a imagem em si, mas é o que é o significado que você dá para a imagem, né?
Vamos agora para o Novo Testamento. Vou mostrar Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São Mateus, né? No Evangelho de São Mateus. A única passagem no Novo Testamento que coloca a palavra imagem nos lábios de Jesus. O único momento que Jesus falou a palavra imagem, né? São Mateus, capítulo 22. Aqui, ó, versículo 17, é, aqui do 15 até o 21. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? E Jesus, recebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou-lhe Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disse-lhe então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, quando mostra a imagem da moeda, a moeda tem uma imagem e tem uma inscrição. Jesus vai dizer a resposta. Ele diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a César, né, o imposto, a reverência, o respeito, tudo mais, e a Deus que é de Deus, a adoração. Mas fica mais claro ainda para a gente entender essa resposta de Jesus se a gente souber o que tinha escrito na moeda, né? Eu vou mostrar aqui, né? Aqui a imagem. Aqui, aqui dá para ver a imagem da moeda, né, do denário. E a frase que tinha em latim, isso aqui, ó. Tibério César diga Augusto Filius Augusto, não sei se pronuncia, né? Mas que traduzido para o português é César Augusto Tibério. É, aqui está em espanhol, mas dá para entender. César Augusto Tibério e o del Divino Augusto, né? César Augusto Tibério, filho do Divino Augusto. Ou seja, a inscrição que tinha, uma inscrição que divinizava o imperador. Então, o que que Jesus fala? Dá a César o que é de César, dá o imposto, a honra, a reverência que é devida a ele, o imperador. E a Deus o que é de Deus, ou seja, a adoração é para Deus, a divinização, a divindade é de Deus. Então, veja que o que Jesus condenou, o que ele repreendeu, o que ele reprovou é a inscrição e não a imagem. A imagem não tinha problema nenhum, o problema é a inscrição. A inscrição que divinizava, que dava um significado idolátrico para a imagem. Então, o problema não é a imagem, o problema é a inscrição. O problema, ou seja, o que faz a imagem um ídolo não é a imagem sim, mas faz a imagem um ídolo não é a imagem sim.
Entende? Mas é o significado, não é a imagem, sim, nem o seu comportamento que você tem em relação a ela. É o significado que você atribui numa imagem. Se você olha para uma imagem e vê um Deus, então é um ídolo. Mas se você não vê um Deus, não é um ídolo. Então, assim, espero que tenha ficado claro, né? O que Deus proibiu apenas as imagens de falsos deuses, né? Os ídolos, né? Falsos deuses, falsas divindades. Deus nunca proibiu outras imagens. Somente deuses, falsos deuses. E não a finalidade das imagens católicas não é ser adorado. Não é, entendeu? Deus proibiu apenas ídolos. E as imagens católicas não foram feitas para serem adoradas. Só vou ler aqui. Eu vou mostrar aqui no Catecismo da Igreja Católica. O que que diz aqui, ó? Número 2132 do Catecismo. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. Aqui, ó. Agora vem o importante. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Então o catecismo é claro. A adoração é só para Deus. O culto que a gente presta às imagens é uma veneração respeitosa. É uma honra. Isso não é adoração. O catecismo distingue de adoração. E finaliza com uma frase de Santo Tomás de Aquino, um trecho, né, da Suma Teológica. Os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem quanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Na Suma Teológica, é, segunda parte, parte 2.2, né? Segunda parte, questão 81, artigo 3º, né? Resposta à terceira objeção. Enfim. Então, a doutrina católica é clara. As imagens católicas não são para serem adoradas. A adoração só compete a Deus. Está claro o catecismo. O catecismo distingue a veneração às imagens da adoração a Deus. Né? A doutrina católica distingue. O que Deus proibiu são ídolos e as imagens católicas não são ídolos. Então, o texto de Êxodo não tem nada a ver com as imagens católicas e as imagens católicas não contrariam esse texto de Êxodo. Então, bom, então era isso que eu queria falar, né? Se você gostou, peço que dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, aperte o sininho das notificações se não tiver apertado, né? E a gente vai ativar. Bom, até a próxima. Tchau.